Vou falar hoje sobre o segundo evento do Pentecostes. E aqui em Atos, no capítulo 10, eu leio a partir do verso 44. Diz assim: estando Pedro ainda falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Há 3 eventos no Novo Testamento que inauguram o ministério do Espírito Santo. O primeiro visto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando em cumprimento a profecia de Joel, basta você ler o livro de Joel, mas a vinda do Espírito Santo é também uma confirmação das palavras de Jesus Cristo, que nos capítulos 14, 15 e 16 de João, ele anuncia a vinda do Espírito Santo e diz: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. É bem verdade que todos aqui gostariam de ter Jesus falando no lugar do pastor Aloísio, não é verdade? Esse templo estaria abarrotado. Mas o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não é bom que eu fique aqui, convém a vós que eu vá. Porque se eu ficar aqui, eu estarei em um único lugar, eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando o Consolador vier, ele vos ensinará tudo a meu respeito. Então o Espírito Santo veio para ensinar tudo a respeito de Jesus. O Espírito Santo veio não só para isto, mas ele veio para glorificar o nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, sendo onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, ele está na China, ele está no Japão, porque ele é Deus. E nós sabemos que, especificamente nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, este episódio aqui, ele aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio era um pagão, um romano, que havia sido destacado para atuar na nação de Israel, como representante do governo romano. Cornélio era um homem muito religioso. Cornélio talvez fosse mais religioso do que muitos dos religiosos de hoje. Porque o texto sagrado diz que mesmo sendo ele pagão, quando ele foi para Israel, ele começou a ter uma compreensão diferente de Deus. E ele fazia contínuas orações a Deus. Vejam bem, meus amados, nós que cremos em Jesus Cristo, a maioria dos cristãos hoje não oram. Cornélio não era um cristão. Cornélio não era um judeu. Cornélio era um gentio pagão que fazia parte do Império Romano e que dominava a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que de contínuo, neste mesmo capítulo, o texto diz que de contínuo ele orava a Deus. Ele orava a Deus, ele falava com Deus. Mais do que isto, Cornélio era um homem liberal.
ele dava muitas ofertas. Uma das evidências de que o Espírito Santo de Deus está batendo a nossa porta é que nós queremos servir a Jesus da melhor maneira possível, mesmo na nossa ignorância. Mesmo às vezes você lutando contra Deus, não entendendo muito bem, mas você começa a sentir algo diferente que te leva a fazer as coisas que Deus quer que você faça, mesmo na sua ignorância, mesmo na sua religiosidade. Cornélio fazia o que fazia, não como um convertido, mas fazia o que fazia como um religioso. Orava, contribuía, dava ofertas. Mais do que isto, ele tinha visões. Há algumas pessoas, às vezes, que ainda não conhecem a Jesus, mas elas se aproximam de mim e dizem: pastor, eu não sei o que acontece, mas de noite eu tenho umas visões. Ter visão não significa que conhece a Jesus. É só ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós fizemos muitos sinais, nós operamos muitas maravilhas. E Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Cornélio era um homem que fazia muitas coisas boas, mas por causa da sua religiosidade, como no mundo todo hoje. Nós temos entre os budistas pessoas que fazem muitas coisas boas. Nós temos no hinduísmo, no shintoísmo, no confucionismo, nós temos no islamismo pessoas fazendo muitas coisas boas, mas isto não é suficiente. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto de ver anjos. Ver anjos, porque na visão que ele teve uma visão de um anjo. Mas o que é que aquele anjo disse para ele? Ah, muito bem, você é um homem de Deus, você é convertido, lavado pelo sangue de Jesus. Não! O anjo disse para ele: manda ir à casa de Simão Pedro. Manda ir à casa de Simão Pedro. E Cornélio, mesmo não entendendo muito, ele decidiu obedecer. É por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer. Ele mandou ir à casa de Pedro. Pedro havia subido ao terraço para orar, diz o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Na hora da oração, isto mostra para nós que Pedro era um homem de oração. Ninguém é cheio do Espírito Santo por osmose. Ninguém é cheio do Espírito Santo porque falou língua estranha. Ninguém é cheio do Espírito Santo porque teve uma emoção qualquer. Talvez você não concorde comigo. Talvez você pense diferente. Mas o que o próprio Espírito Santo me mostra é exatamente isto. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida no altar do Senhor, comprometida com Ele, e todos os instantes. Não é apenas um ato de uma experiência que você teve e parou por ali e acabou, e agora você está cheio do Espírito Santo. Você está enganado. Você está equivocado. A partir do versículo 9 de Atos dos Apóstolos, diz que Pedro sobe para orar. E isto mostra para nós que ele tinha uma prática de oração. Que nada vai adiantar se eu pregar aqui uma meia dúzia de sermões sobre o Espírito Santo e depois vamos passar para outro assunto e a vida continua e nada acontece conosco. Nós separamos durante a Copa 24 horas para estarmos orando. Você está parando para orar? Para clamar ao Senhor? Ah, talvez muitos não vieram hoje porque estão assistindo a algum jogo. Você vai trocar Jesus por qualquer coisa. Por um passeio, por um lazer, pelo cansaço. Porque Jesus há de ser para você só um nome. Ah, mas eu oro, pastor, na igreja.
Antes da gente vir para o culto, a gente se reúne, faz uma oração, eu dou minha oferta, eu canto. Isto não é suficiente. Isto não é suficiente, porque não foi suficiente na vida de Cornélio. O Senhor disse para Cornélio: manda chamar Pedro, porque eu vou falar com ele. Eu falei com você, mas vou falar com ele também. Porque você imagine como era difícil para Pedro. Ele não podia entrar na casa de um pagão, de um gentio. Era lhe imposto isto. Então a palavra de Deus diz que Deus tem que dar a ele uma revelação. E você conhece a história daquele lençol que ele, quando está orando, ele entra em êxtase e de repente ele vê um lençol cheio de animais impuros. Era-lhe ilícito comer aqueles animais. Segundo a lei judaica, eles não podiam, como até hoje não podem, se alimentar de muitos animais, mas ele vê naquele lençol vários animais que eram impuros, e ele ouvia a voz do Senhor dizendo: Pedro, mata esses animais e come. Mata esses animais e come. Versículo 14, mas Pedro respondeu: de modo nenhum. De modo nenhum. Eu tenho certeza que muitas vezes você tem resistido à voz de Deus. De modo nenhum. Eu não sou assim, eu não faço isso, eu não quero isso para mim. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Não chame impuro. Deus estava dando para Pedro uma nova visão, meu amado. Deus quer dar para nós uma nova visão a respeito dele mesmo. Uma nova visão. De um Deus que não é só um nome, de um Deus que não é apenas um item dentro da nossa religiosidade, um Deus que é um ser pessoal e que fala com a gente, e que mexe com a gente, e que quer estar em nós, quer agir através de nós, quer nos tirar da religiosidade. E a palavra do Senhor diz que enquanto Pedro ainda estava refletindo sobre aquela visão, e que é isso que está acontecendo? Aquele momento mudou a vida de Pedro. Haverá um momento em que Deus vai mudar a tua vida, meu amado. Deus vai mudar a tua vida. Haverá um momento em que Deus vai mudar a tua vida. Vai te tirar da inércia. Vai te tirar da indiferença. Vai te tirar do lugar em que você está e vai te dar uma nova visão. Deus quer te dar uma nova visão. Uma nova visão sobre Ele e sobre o que Ele pensa. Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, agora eu mudei o rumo da história. Agora eu coloquei de lado as festas que vocês guardavam. Eu coloquei de lado a circuncisão, eu coloquei de lado os sábados, agora eu mudei, agora eu estou vendo os gentios em todo o mundo. Esta é uma mensagem para todos. Enquanto Pedro está considerando estas coisas, aqueles homens que foram enviados até ele, eles chegam procurando Pedro. Versículo 19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. O Espírito lhe disse. Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falando contigo, te incomodando? Ah, você talvez diga: ué, pastor, mas isso é lá atrás, hoje não acontece mais isso. Ah, não? Porque um dia o Espírito Santo disse: Luiz, eu quero você. Disse a mim, disse àqueles que verdadeiramente são chamados por Ele: eu quero você. E a voz dentro de você foi tão forte que não fomos capazes de resisti-la.
É o mesmo Espírito que fala com você, que continua resistindo, porque as pessoas resistem a Jesus, mas elas têm sede de Deus. Talvez você que esteja me assistindo agora, me ouvindo, esteja murmurando, não aceitando o que eu estou falando, resmungando contra Deus. Mas na verdade tudo isto lá dentro de você representa a sede que você tem de Deus. Há uma sede. Por isso o ser humano vive uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Há uma sede de Deus dentro de cada um de nós. Uma luta. E o Espírito Santo, meu amado, ele não agiu só no passado, ele age ainda hoje, ele fala com a gente. Quantas vezes já ouvi a voz do Espírito Santo dizendo a mim, num ambiente de circunstância totalmente adversa, perto de alguma pessoa que não conhece a Jesus, e você sentir aquela fala do Espírito Santo dizendo para você, fala, não fica calado, fala de Jesus, fala. E é tão forte que você não pode resistir, pode estar dentro de um ônibus, dentro de um avião, pode estar num momento de lazer, mas a igreja de Jesus está sedenta de ouvir a voz de Deus. O povo de Deus não tem mais ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Porque a voz do Espírito Santo de Deus não só vai falar com você do que você tem que fazer para Deus, mas vai falar para você do que você não deve fazer. E quando você entrar no supermercado e comprar alguma coisa, e a moça do caixa te der um dinheiro a mais, e você conferir, o Espírito Santo vai dizer, devolve. Não é teu, devolve. Quando você achar um dinheiro em qualquer lugar, e você vai dar um sorriso de imediato dizendo, opa, me safei. O Espírito Santo vai te incomodar e vai dizer para você, devolve, não é teu. Quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, meu amado, a Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo fala com o nosso espírito, fala com você até a roupa que você deve vestir. E você vai no espelho e olha e pensa que está bom, aí eu vou, mas você volta, não está bom, eu estou indo para a igreja para servir a Deus, não está bom. E você vai lá e troca uma vez, troca outra vez, porque ninguém precisou te falar nada, o Espírito Santo de Deus falou no teu coração. É o Espírito Santo de Deus que vai controlar suas atitudes, suas ações. E até no seu namoro, no momento que você está prestes a cometer um ato sexual ilícito, o Espírito Santo vai te impedir. De alguma maneira ele vai te impedir. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Mais do que nunca. Cornélio era um homem religioso. A maioria das pessoas hoje tem se tornado pessoas religiosas. Mas isto não é suficiente. O Espírito Santo, ele vai fazer em você e de você uma pessoa totalmente diferente, que vibra com as coisas de Deus mais do que nunca. Seus pecados ocultos serão confessados, você vai chorá-los. Você vai chorar diante do Senhor, e Ele já te perdoou, mas você vai continuar, me perdoa. E quanto mais você se aproximar dele, mais perdão você vai pedir. A vida cristã terá um novo sentido para você. A Bíblia diz que Deus falou para Cornélio, quando viu a atitude do coração de Cornélio, Deus se agradou. Talvez no seu distanciamento, você esteja relutando, mas Deus está te observando. E Deus tem se agradado de você, se mesmo na tua ignorância. Mas você tem persistido em estar na casa do Senhor, em contribuir para o sustento da obra do Senhor, em orar. Não é suficiente ainda. Por esta razão que Deus disse, manda chamar Pedro. Por que é
que na visão de Cornélio, o anjo lhe disse: manda chamar Pedro, manda chamar Pedro. Porque Pedro agora, diferentemente do que era antes, agora ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus então diz: manda chamar alguém cheio do meu Espírito. Você precisa procurar homens de oração, mulheres de oração, para você caminhar com essas pessoas, colocar o seu rosto em terra, clamar ao Senhor. Nós não temos feito isso e nós precisamos fazer isso. E quando Pedro entra na sua casa, ele pensa que Pedro é um semideus, um centurião. Imagine você, uma autoridade do Império Romano, o império mais poderoso que já existiu na face da terra. Aquele homem cheio de autoridade, ele se prostra diante de alguém que para ele tinha autoridade maior, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo sendo um pescador. Ele se prostra. Mas nesse negócio não tem quem é superior. Nesta obra todos nos igualamos aos pés da cruz de Cristo. Não existe maior. Todos somos iguais por esta razão. Versículo 26. Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, porque eu também sou homem. Eu sou seu igual. Levante-se. Você não deve se dobrar diante de mim, mas você deve se dobrar diante daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É diante dEle que você tem que se dobrar. Eu estou aqui em nome dEle. Eu estou aqui em nome dEle, como um mensageiro dEle. Levante-se. Mas há um detalhe aqui, não sei se você se apercebeu. Quando Pedro chega na sua casa, meus irmãos, Cornélio já tinha convidado toda a família e todos os amigos, a casa estava lotada. Um homem que quer conhecer a Deus, ele não quer só conhecer, ele quer que os seus também o conheçam. A casa estava lotada. Deus quer fazer de cada um de nós uma tocha, uma chama viva nas tuas mãos, para incendiar esta cidade. A casa tua, a casa tua, a casa tua serão como labaredas de fogo, se você estiver totalmente voltado para Deus, como estava Cornélio. Ainda não o conhecia intimamente, mas o seu coração estava pegando fogo por Jesus. Quando isto acontecer na tua vida vai mudar e vai mudar por completo. Mas você primeiramente precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração, que busca o Senhor, que busca o Senhor, que busca a sua palavra. Deus vai se mostrar a você. Deus vai usar a tua vida e vai usá-la poderosamente. O ponto maior dessa história, que é o que precisa acontecer com cada um de vocês que estão me ouvindo. Precisa acontecer. Se ainda não aconteceu, precisa acontecer. Este é o segundo Pentecostes. Na casa de Cornélio. E tudo que eu falei aqui agora, até agora, serve como preâmbulo. Porque Deus estava quebrando barreiras. Deus estava quebrando barreiras para atingir corações que, humanamente falando, eram inalcançáveis. Talvez esse coração distante, frio, indiferente, seja o teu coração. E Deus quer te alcançar, meu amado. Não importa se você já passou pelas águas, se você é parte desta ou de outra igreja, mas Deus quer te incendiar, Ele quer colocar uma chama de fogo dentro de você. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Só o Espírito Santo tem o combustível que você está precisando. O dinamis de Deus, o poder de Deus,
que está ao alcance de todos nós. Você vai vibrar com Jesus mais do que qualquer gol da seleção brasileira. Você vai se envolver com Ele. E só há uma maneira disto acontecer. O Espírito Santo de Deus precisa ser uma realidade na tua vida. Ele vai te dar toda a motivação que você precisa. Mas você tem que se dispor a pagar um preço. Nada acontece sem pagar um preço. Eu quero. É só para os que quiserem. É só para os que quiserem. Eu quero, eu quero, eu quero. Deus vai mexer contigo. A cada dia você vai ver que você está se tornando uma outra pessoa. Deus vai te mudando. Deus vai moldando o teu caráter. Deus vai te quebrantando. Você vai se humilhando. Deus vai proporcionando situações como proporcionou a Cornélio, de se quebrantar, de se quebrar. Mas como resultado, você será um novo homem, uma nova mulher. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, para a glória e para a honra do nome dEle. Você crê nisto? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia.